E hoje eu vim compartilhar com você a minha história com o Reiki. Como será que o Reiki entrou na minha vida? Se você quer saber um pouquinho dessa história, que é bem curiosa, fica ligado no vídeo que já vai começar. Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal e que alegria que eu tô de poder compartilhar com você a minha história com o Reiki. Se você é novo por aqui, meu nome é Flávia Campagnani e criei esse canal com o objetivo de ser luz no seu processo de expansão de consciência, no seu despertar espiritual. Então, se esse conteúdo for útil para você, eu vou pedir que você curta, compartilhe e principalmente que se inscreva no canal para que você não perca nenhum conteúdo aqui. Nesse canal você vai encontrar vídeos sobre meditação, sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, né, dicas práticas aí para a gente poder expandir a nossa consciência e nos transformar de dentro para fora, né? Poder acessar a nossa força interior, porque é ela que é a chave para a gente poder mudar aquilo que precisa ser mudado, transformado na nossa vida. Então, se você é reikiana, já sabe que eu vou falar de coisa boa, vou falar de Reiki. Se você ainda não conhece essa técnica, você pode encontrar muito conteúdo na internet a respeito dessa técnica, até que no canal mesmo, auto-aplicações de Reiki, e no futuro haverá também mais informações sobre o Reiki, que, para falar a verdade, está um pouquinho lenta essa parte, porque eu estou fazendo um curso de constelação familiar, então eu meio que tirei o pé do acelerador, né, em relação a todo o conteúdo que eu disponibilizo aqui no canal em relação ao Reiki, mas na sequência eu vou fazer o Reiki nível 3B, né, que para poder ser instrutora, né, para poder dar curso de Reiki, e aí eu vou voltar com tudo nesse canal aqui para a gente poder compartilhar o máximo de informações possíveis sobre o Reiki, que é uma técnica, um método, né, incrível de autotransformação, de expansão de consciência, né, de limpeza e purificação do nosso campo energético. Então, vamos lá começar essa história que eu vou te contar, que ela é meio estranha ou curiosa. Então, o Reiki entrou na minha vida de uma forma muito interessante, eu diria assim, um pouco estranha, porque quando eu fiz o curso de Reiki, eu nunca tinha recebido nenhuma aplicação de Reiki. É estranho, né? Mas eu fui fazer o Reiki porque eu tive uma intuição. Eu, na verdade, ouvi uma voz. Então vamos voltar no tempo, vamos te contar direito o que aconteceu. Era na época da pandemia e, como todo mundo sabe, né, as coisas estavam muito desafiadoras, né? O que aconteceu fez com que muita gente, talvez não todas, mas muita gente, se voltar para dentro e buscar aquilo que estava faltando, que a gente sente, né? Aquela ausência de algo, aquele vazio, que a gente só vai conseguir preencher esse vazio, que é a falta de nós mesmos. A gente, em geral, a gente vai tentar cobrir esse vazio com as coisas externas, com coisas materiais, e a gente vai conquistando as coisas e vai vivendo muitas experiências e vai vendo que o buraco continua lá, o vazio continua lá. E isso está querendo nos mostrar o quê? Que a gente está vazio de nós, de quem nós somos. O que nós gostamos, o que a gente está fazendo aqui, qual é o nosso propósito, nossa missão, nosso objetivo, seja lá qual nome você queira dar. E na pandemia isso veio de uma forma muito profunda e quem se permitiu mergulhar dentro de si teve muitas transformações e acessou muita coisa legal, apesar daquela época ter sido uma época muito difícil, né? Muita gente passou por perdas, né? Por dificuldades financeiras, N coisas que não são nada agradáveis aconteceram. Mas a gente não pode esquecer que para tudo na vida existe o lado A e o lado B, né? E existe um outro lado onde muitas pessoas estavam tendo a oportunidade de se transformar, de olhar para dentro e buscar aquilo que está faltando, né? E por causa da pandemia,
deixa eu voltar mais um pouquinho, né? Se você é novo por aqui, talvez você não saiba que eu moro na Irlanda desde 2015. É porque agora, gente, eu tô em UK, eu tô aqui em Bournemouth, eu tô de férias aqui, eu tô em viagem e agora, nesse momento, eu tô até no hotel. Então, voltando, eu moro em Dublin, na Irlanda, e lá na época da pandemia, a gente teve realmente... a gente realmente ficou de quarentena, assim, literalmente, sabe? Eu sei que no Brasil as coisas foram um pouco diferentes, mas lá a gente podia ir até 5 quilômetros de casa, né? Não podia... Tudo estava fechado, só estava aberto farmácia e supermercado e restaurante takeaway, né? Restaurante que você pode só ir lá e pegar a comida ou... eu não lembro se estava tendo entrega na época. Eu acho que entrega também estava tendo na entrega. Também estava. E aí, por causa disso, a gente ficou muito recluso, né, em casa e tudo. E por minha sorte, a casa que eu morava na época era... Atrás da casa tinha um parque. Tem ainda, né? Um parque lindo, assim, muito grande. E o St. Anne's Park. E esse parque, assim, nossa, ele foi um remédio para mim. Porque como eu... não saí, não fiquei encontrando com pessoas, né? Porque a gente sabe, né, que as pessoas ficam sentindo muita falta de outras pessoas e às vezes se encontrava, ia para casa de amigos e tal. E eu morava com um casal que era mais velho e eu ficava com medo de quando eu, sei lá, sair, fazer alguma coisa e às vezes pegar, né, o Covid e depois passar para eles, né, que era de risco e tudo mais. Então eu não saí, não fiz nada e a minha vida foi de casa para esse parque por um bom tempo. E nesse parque eu ia para lá para correr. Então para mim ali virou minha segunda casa. Então todo dia eu ia pro parque, eu corria, depois geralmente eu corria tipo meia hora, 40 minutos, depois eu fazia uma meditação e ficava lá relaxando no parque 1 hora. E dentre essas corridas, né, essa ida ao parque, esses momentos de relaxamento, teve um dia, eu lembro que era um dia bem bonito, assim, tava bem ensolarado. E eu tava assim animada, sabe? E corri. Tava assim com muita energia, né, nesse dia. E aí eu tava indo embora, eu pensei assim, não, acho que eu vou colocar os pés na grama e vou meditar e vou relaxar. E aí eu fui assim, despretensiosa, sabe? Porque geralmente eu ia pro meio do parque e ficava lá jogada na grama maravilhosa lá. Aproveitando o dia e tal. E nesse dia não, eu tirei o sapato assim, né, o tênis, e sentei bem entre, tipo assim, na hora que começa a grama, mas bem pertinho assim tipo um calçadão, sabe? Onde as pessoas correm e tal. E eu fui e sentei lá. E eu lembro que, tipo, eu nem gostava muito de sentar nessa região assim, porque fica a gente passando, falando, não é tão legal pra meditar. Mas eu senti que eu tinha que sentar ali. E eu sentei. E eu comecei a meditar e tal. E em algum momento eu escutei na minha mente a palavra Reiki. Tipo assim, bem forte, sabe? Tipo assim, Reiki. E eu assustei, assim. Eu assustei e fiquei, gente, o que é isso? Que palavra é essa? E fui pra casa. E aí eu fui pra casa, fui pesquisar na internet, aí vi que Reiki era uma terapia. Aí eu falei, gente, que estranho, nunca ouvi falar disso, nem sei o que é isso e tal. E aí eu fui pesquisar pessoas, né, lá em Dublin, que trabalhava com a técnica pra me poder fazer, porque eu aceitei que aquilo era alguma coisa pra mim, entendeu? E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais e tudo, e achei uma pessoa, a Fernanda, e fui mandar mensagem pra ela. E aí eu vi que eu já tinha mandado mensagem pra ela, tipo assim, uns 2 anos atrás. Isso foi 2020. Foi tipo 2018, assim, que eu mandei mensagem pra ela, porque alguém falou... Foi bem quando eu comecei no caminho do autoconhecimento, bem no início. E aí eu vi alguém falando, nem lembro, gente, de verdade não lembro. Tanto que quando eu vi a mensagem eu me assustei, porque eu não lembrava da mensagem, não lembrava da pessoa, não me lembrava de nada. É como se eu lembrava da situação, eu lembrava assim, que eu tinha marcado algo e que depois, mais pra frente, eu desmarquei.
porque eu não conhecia, não tava fazendo para fazer, era desinteressante para mim na época, né? E para mim, aquela palavra reiki tinha sido a primeira vez que eu tinha escutado. E, na verdade, eu já tinha escutado em outro momento que eu não me recordava, mas tava aqui, né? E aí, eu perguntei para ela sobre o reiki e tudo. Eu falei, olha, eu não queria marcar uma sessão, não, eu queria fazer o curso mesmo. Aí ela, que legal, não sei o quê. E aí a gente marcou o curso, né? Era um curso em grupo, e eu fui fazer o reiki. Na verdade, fui fazer o curso de reiki. E eu nunca tinha recebido nem a aplicação de reiki presencial e nem reiki à distância. Eu nem sabia que existia reiki à distância para começar. E aí chegou lá, eu fiquei um pouquinho tensa, porque eu via as pessoas conversando, né? E eu via que todo mundo já tinha feito a terapia, né, e tal. E eu não. E na hora de se apresentar, de falar as curiosidades, falar um pouquinho sobre você, eu mencionei isso e ficou todo mundo assim... que louca, né? Eu também, gente, eu achei que eu era louca. Mas eu tava fazendo aquilo, eu tava meio que seguindo uma intuição ali, que era aquilo ali que eu tinha que fazer. E eu fui fazer o curso de reiki e foi, assim, muito legal. Eu lembro que, pra mim, era meu primeiro contato meio que sobrenatural, vamos dizer assim, sabe? Isso sempre me chamou muita atenção, eu sempre gostei muito, né? Eu nunca fui de seguir religião e nem nada, tipo espiritismo, ou que seja o budismo, nem nada, mas eu me interesso muito por essas religiões, né, por essas doutrinas e tal, e eu acho muito interessante. Então, aquilo que me serve, eu acolho. Aquilo que pra mim não serve, eu dispenso. Então, por isso que eu não gosto de seguir nada, eu gosto de colher de muitas fontes, né, beber, como se fosse um beija-flor, né, aí, ó, pegando de várias fontes, e que eu acho, assim, que ser assim é muito mais legal, sabe? Porque você não acaba não excluindo nada e tendo acesso a conhecimentos e sabedorias, assim, profundas, milenares. E se você só segue uma coisa, eu acho que você perde o melhor da vida, que é essas infinitas possibilidades que estão disponíveis para nós. E aí, no curso de reiki, foi muito legal, assim, porque era tudo muito novo, né, e foi a primeira vez que eu estava ouvindo, assim, mais profundamente falar sobre chakras, né, e sobre essa manipulação da energia e dos símbolos. Então, assim, era uma coisa de novo e de estranheza e tal. E aí, na hora da sintonização, né, todo mundo fica meio tenso, porque você quer sentir alguma coisa, quer ter algo que te traga essa validação, né? E pra mim, quando eu fiz o Reiki nível 1, depois eu vou fazer outro vídeo falando como foi fazer o Reiki nível 2, o Reiki nível 3, que é o que eu tenho, né? Que é o mestre de Reiki. Depois, agora, o último vai ser o B. E aí, durante a sintonização, eu lembro, assim, de sentir ansiedade, ao primeiro momento, assim, de sentir ansiedade, depois de sentir um certo calor pelo corpo, assim, e eu lembro de ver uma luz vermelha. Era como se... não era luz, assim, é como se imagina uma caixa preta e explodisse uma luz vermelha, assim, que tomasse conta. Foi isso que eu vi. E só. Mais nada. Isso pra mim aquilo, tipo, eu tava esperando mais, né? E quando eu saí de lá, e uma coisa que eu tive, assim, que foi muito forte, dor de cabeça. Logo na sequência. E ela falou que isso poderia acontecer e tudo mais. Era muita dor de cabeça, muita. E eu não queria tomar remédio, né? Eu queria deixar aquilo acontecer como deveria ser. Sem camuflar nada, sem cortar efeito de nada. E eu fui pra casa, assim, muito avoada. Gente, muito avoada. Eu custei chegar em casa. Eu perdi o ônibus parada no ponto. Porque é igual se você já fez... já recebeu alguma sessão de reiki, você vê que você fica muito aérea. E às vezes, dependendo da pessoa, a gente faz até uma técnica de aterramento, né, para a pessoa poder voltar para o presente. Ou você fica viajando. E isso leva um tempo para você voltar, né, para o centro. E
Eu tinha acabado de fazer uma sintonização, tava indo pra casa, uma dor de cabeça, assim, insuportável. Era muita dor. Tipo assim, doía demais, assim, parece que tinha aberto a minha cabeça, assim, ó. Doía muito. E aí eu lembro de perder o ônibus no ponto, tipo, que eu tava muito aérea. Aí fui pra casa, ela falou pra não ficar conversando muito, não ter muito contato, né? Tomar um banho, relaxar e tal. E aí eu lembro que eu fui pro quarto, assim. Quando eu cheguei em casa, eu fui pro quarto. Tentando lembrar. Eu fui pro quarto. Eu não fiz muita coisa, sabe? Tipo, o que eu lembro, eu tomei um banho, deitei na cama e chorava. Chorava. E quanto mais eu chorava, mais eu queria chorar. Chorava, assim, compulsivamente. Eu não sabia por que eu tava chorando, mas era, assim, muita vontade de chorar, muita. E eu chorava. Aí eu meio que, sabe, quando você chora tanto, você até dorme. Aí eu acordava, chorava. E aquela dor de cabeça que não passava. E aí, dormi e tudo. No outro dia, começou, né, os 21 dias de reiki. E como foi esses 21 dias de reiki? Muito desafiador. Eu acho que só não foi mais, porque quando eu fui fazer o reiki 1, eu já não comia carne. Eu tinha parado de comer carne naquele ano. Então, pra mim, era muito fácil ficar sem beber, né? Porque eu bebo e tudo, mas não... Tipo assim, se eu não beber, eu não bebi, sabe? Eu não tenho a necessidade de beber todo fim de semana. Eu só bebo se eu saio, se eu vou no aniversário, uma coisa assim. Aí eu bebo, mas não é... Entende? Porque tem pessoas que às vezes é difícil ter que ficar aí 21 dias sem beber, né? Que às vezes tem um hábito e tal, enfim, sai bastante, essas coisas. Então, nesse ponto de álcool, vou dizer assim, foi tranquilo e tal. E aí, pra mim, no sentido da alimentação, também foi muito leve, porque eu já não comia carne na época. Já tinha alguns meses, assim, que eu tinha parado de comer carne, uns 6 meses, mais ou menos. E aí, nesse sentido, foi tranquilo pra mim, sabe? Mas pra mim, o difícil foi a rotina. Porque é uma coisa que me desafia muito ter rotina, sabe? Fazer a mesma coisa todo dia. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Muita mesmo. E é um treino mesmo. E quando eu tenho rotina, quando eu tenho isso... Até no meu mapa, quando eu fiz meu mapa astrológico... Lá fala, entendeu? Dessa minha dificuldade com a rotina, que ao mesmo tempo ela que me traz paz. Então, olha pra você ver que contraponto, né? Então, quando eu consigo ter a minha vida com mais rotina, fazer as coisas mais, sabe? Ter uma regularidade nas coisas, eu fico muito mais tranquila, menos ansiosa, eu fico mais centrada. E quando eu não tenho rotina nenhuma, eu fico ansiosa, sabe? Parece que eu fico perdida, nada rende, e é muito louco isso. Então, pra mim, eu até brinco, sabe, que eu vim trabalhar isso. Uma das coisas que a gente vê, né, porque são várias. Uma das coisas que eu vim trabalhar é essa questão de manter a consistência, sabe, de ter uma rotina, de ter aquela sequência de coisas que você precisa fazer para que você consiga ter resultado em outras coisas da vida, sabe? E aí, pra mim, os 21 dias foi muito desafiador por causa disso, porque eu sabia que eu tinha que ficar 21 dias fazendo isso. E aí, no primeiro dia foi muito legal, muito interessante, porque foi a primeira vez que eu senti o reiki, né? Que eu nunca tinha feito, lembra? Eu não tinha feito ainda a autoaplicação de reiki. Autoaplicação não, nunca tinha recebido uma sessão de reiki. Então, eu lembro assim que, nossa... Eu fiquei muito paz e amor. Assim, eu lembro de começar até a dormir fazendo reiki. E você vai relaxando, e você vai sentindo seu corpo relaxar, sabe? Os batimentos cardíacos ficar mais tranquilo. E você ficar naquela... Parecendo assim que você fumou sabe? Parecendo que você, sei lá, você tomou um calmante, alguma coisa que você fica nas nuvens, assim, literalmente. Minha experiência, né, gente? Porque cada um vai ter uma experiência diferente. E até hoje o reiki é assim pra mim. Nossa, eu não vou falar que eu faço todos os dias, porque eu vou estar mentindo, mas assim, o reiki, a autoaplicação de reiki pra mim é uma coisa muito regular. Se eu deixo fazer uma vez ou outra na semana, sabe? Mas eu procuro fazer todo dia, mas é porque me dá uma satisfação e um alinhamento, assim, que quando eu não faço, eu fico meio descabelada.
literal. Sabe quando você fica assim, meio perdido, meio confuso? Eu começo a me sentir assim. Então o reiki meio que me alinha, me coloca no centro, sabe? Me acalma. Então eu sei que tem muita gente que tem uma certa dificuldade de fazer auto-aplicação de reiki, né? Mas para cada um é uma experiência diferente. Mas se eu posso indicar, é fazer do jeito que dá. Se é 5 minutos, se é 10 minutos, se é 1 hora, se é 2 minutos cada posição, se é 1 minuto, se é 3, se é 5, não interessa, faça reiki, muda de nível, aprende outras técnicas, até para você diminuir o tempo, mas faça o reiki, que ajuda demais a gente. E aí, eu comecei a apaixonar pelo reiki por causa disso, né? Porque eu fui percebendo o tanto que o reiki foi transformando a minha vida, assim, de uma forma muito profunda. Na época, quando eu fiz o reiki, eu tinha acabado de sair de um relacionamento, e de um relacionamento, não que o relacionamento foi conturbado, mas foi um relacionamento que teve muitos gatilhos, e um dos gatilhos que a gente não conhece ninguém por acaso. Todo mundo que passa na nossa vida, ela vem nos ensinar algo, ou a gente vem ensinar algo para essa pessoa. Ou vice-versa, ou os dois ao mesmo tempo, enfim, a gente está sempre ensinando e aprendendo algo com as pessoas. E eu era muito reativa, e eu tinha uma raiva que eu não sabia explicar de onde essa raiva vinha. E o relacionamento com essa pessoa despertava esse gatilho, essa raiva vinha com muita intensidade. E às vezes eu até me descontrolava. E na época, quando eu fui fazer o reiki, eu tinha acabado de sair dessa relação porque era tão forte os gatilhos que essa relação me trazia, e que era nem porque ele fazia nada de ruim, eram coisas que aconteciam, coisas muito bobas até, que aconteciam que despertava em mim essa raiva. E eu percebi que eu precisava sair daquela relação, até porque eu comecei a machucar a pessoa, né? A gente começou a se machucar, né? Porque a relação ali já tinha terminado, e a gente meio que ficou tentando insistir, achando que aquilo ali ia funcionar. E então, sair dessa relação, eu saí da relação porque eu não aguentava mais sentir aquela raiva que vinha, sabe? E aí, na sequência, 2020 aconteceu muita coisa na minha vida. Na sequência, eu parei de comer carne, e na sequência eu fiz o reiki. E o reiki me ajudou muito a encontrar respostas para essa raiva, a transformar e entender que essa raiva não é ruim. A raiva que a gente sente não é ruim, é a forma como ela é canalizada, para que ela é canalizada, que é ruim. Se você canaliza uma raiva, né, que é uma força muito forte, se você canaliza ela para outras coisas, para coisas positivas, né, para você criar um projeto, para você seguir, sabe, fazer aquilo que você tem medo, mas você está tentando, entende? A gente tem que encontrar formas de canalizar aquilo que a gente acha que é ruim em nós, mas na verdade é uma característica que precisa ser lapidada, sabe? E lógico, partes dessa raiva também não é positiva, porque ela vem de algum trauma, de algo da infância, às vezes até de vidas passadas. Então, eu comecei a compreender melhor de onde essa raiva vinha, por que vinha, de que forma vinha. E isso me ajudou muito, assim. Eu não vou abrir muito essa questão, né? Porque são coisas muito pessoais, traumas até de infância, que não cabe aqui nesse vídeo, mas o que eu tô tentando te dizer é que o reiki, ele tem esse poder, essa capacidade, essa força, entendeu? De transformar aquilo que precisa ser transformado na nossa vida. Mas a gente precisa permitir que essa energia entre e transforme, porque a gente também pode bloquear. Deixa eu só ver se tá gravando ainda. Tá. E a gente tem que se permitir, permitir que essa energia entre e transforme, porque a gente tem uma resistência à mudança, a transformações. Então, o que eu fiz? Na época, toda hora que eu tava com muita raiva ou eu tava irritada com alguma coisa, eu aplicava reiki e eu perguntava, né, de onde que vem essa raiva, qual que é o motivo. E na época também eu tava fazendo a ressonância harmônica, que foi uma das ferramentas incríveis, assim, que me ajudou muito nessa questão da raiva. Muito mesmo, que eu até digo que ela foi o pontapé, né? Que foi através dela que eu comecei a compreender melhor sobre a raiva. E aí eu vivi muita catarse,
catarse nesse período da ressonância. E o reiki veio na sequência, né? E me ajudou muito a trazer esse equilíbrio. Então eu lembro que assim, que eu fiz esses 21 dias de reiki e foi assim muito transformador, porque é como se eu pudesse acessar a minha essência de novo, eu pudesse entender que apesar daquela raiva ou de qualquer que seja outro problema que existisse, entendeu? Existia uma parte de mim que era amor, que era serenidade, que era calma, sabe? Que é compaixão, que é alegria, que é força. E é isso é por isso que eu gosto tanto do reiki, porque o reiki, ele desperta esse outro lado nosso, que vai se apagando, sabe? Com as críticas que a gente faz para nós mesmos, com as críticas que os outros fazem sobre nós, sabe? Aquilo que as pessoas dizem que a gente é e a gente toma isso como verdade. Então, como as pessoas falam, o reiki é um amor incondicional. E ele desperta isso em você. Então, assim, eu mudei muito depois do reiki, muito. Eu era uma pessoa extremamente reativa, sabe? Intolerante com muita coisa, né? E as coisas foram mudando. Eu fiquei uma pessoa muito mais calma, mais reflexiva, né? Expandiu muito a minha consciência, me ajuda demais a compreender conhecimentos que foram surgindo, principalmente conhecimentos relacionados à espiritualidade, que são assuntos difíceis de lidar, né? Se você tem a cabeça muito fechada, né? Se você tem uma visão diferente. Então, assim, eu acredito que o reiki abriu as portas para que muitos conhecimentos espirituais chegassem na minha vida. E a partir deles eu poder transformar, né? E criar oportunidades na minha vida de transformar outros aspectos dela, né? E aí outros cursos vieram e muitas outras coisas foram acontecendo. Eu espero que a minha experiência com Reiki tenha sido assim para te ajudar a clarear um pouquinho sobre o que é o Reiki, não o que é o Reiki, né? Porque eu não tô aqui para falar sobre o que é o Reiki, eu tô aqui para falar como o Reiki agiu na minha vida, e é só gratidão. Gratidão por tudo, assim, e saber que você tem uma ferramenta nas palmas das suas mãos, onde você pode direcionar ela para cuidar do seu interior. Tô até me emocionando. É lindo, gente. Então, Reiki para mim é auto-amor, é autocuidado, é parar para se auto-aplicar, mesmo sabendo assim que tá tudo aqui desmoronando. E que quando terminar essa auto-aplicação, talvez você vai ficar muito estressado e você vai brigar com alguém, mas saber que você tirou aquele tempo para cuidar de você. Independentemente se você confia nos resultados, acredita nos resultados, se os resultados serão palpáveis a olho nu. É confiar que existe algo maior, além de nós, que cuida da gente, que nos protege, que nos guia, que nos restabelece, que nos conecta com o mundo, com Deus, com a luz, com a alegria, com o amor. Então, se você tiver a oportunidade, não só receba uma sessão de Reiki, faça um curso de Reiki. O curso de Reiki nível 1 é muito barato, gente. É um dia de curso, geralmente, e vale muito a pena, porque você está comprando o seu amor. Você está pagando para poder ter em suas mãos a oportunidade de expandir a sua consciência, de limpar seus canais energéticos, de equilibrar a sua energia, de transformar a sua vida, de curar. E hoje eu tô aqui no canal falando sobre Reiki, contando um pouquinho sobre a minha história, sobre a minha experiência com Reiki. E quem sabe assim, a minha história possa iluminar a sua história e transformar também a sua forma de ver o mundo, de ver essa energia tão incrível que é o Reiki. Eu te espero no próximo vídeo, onde eu vou te contar como foi a minha experiência com o Reiki nível 2, tá bom? Tchau, tchau!